Boa noite. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Peço licença para entrar na sua casa, no local que você se encontra. Eu sou Celina Sobral. Prazer imenso estar com todos. Lar Espírita Amor e Luz, já agradecendo a Maria querida, já agradecendo ao Ricardo pela força que sempre nos dá para que esse encontro aconteça através da internet, do Facebook, do Lar Espírita Amor e Luz. E eu vou pedindo que quem possa coloque um copo com água, uma garrafinha com água, e quem queira também, para que durante esse estudo, esse encontro, a espiritualidade possa já ir colocando os remédios necessários para todos nós. E eu vou convidando a todos para relaxarem, para elevarem os seus pensamentos, esquecendo problemas, preocupações, qualquer coisa que possa desequilibrar o pensamento nesses poucos instantes. E vamos juntos até Jesus, sentindo o seu abraço, o seu envolvimento, pedindo à nossa Mãe, Maria Santíssima, que também nos envolva, que cuide de nós durante esse tempo, durante a noite também, e que junto com os médicos realmente possa já ir colocando medicação para o nosso corpo e para o nosso espírito na nossa água. Saudamos carinhosamente a equipe espiritual do Lar Espírita Amor e Luz. Saudamos os mentores de todos aqui presentes. Pedimos que também dilatem nossas mentes e os nossos corações para o entendimento dessas palavras do Evangelho que serão estudadas nessa noite, e que possamos todos juntos, com corações unidos, estarmos vibrando amor a todo o nosso planeta. E pedimos então licença para iniciarmos a palestra, o encontro da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Mais uma vez, a minha gratidão a todos vocês por estarem nessa noite de sábado aqui comigo, me dando a alegria do trabalho. Maria querida, mais uma vez gratidão. Ricardo, mais uma vez gratidão. Que todos possamos realmente lembrar um pouquinho dos ensinamentos de Jesus, baseados no capítulo 12 do Evangelho: amai os vossos inimigos, como amar quem não nos ama. Se realmente já é difícil nós amarmos quem nos ama e quem nós amamos, porque às vezes pensamos, né, que amamos um pouquinho mais, mas as coisas nos tiram do sério, aí a gente já se desequilibra. Imagina amar quem não nos ama. Entre aspas, né, os nossos inimigos, porque na verdade nem se usa mais essa palavra inimigo, né? Quando a gente fala de inimigo, a gente vai para dentro de cada um de nós, porque os nossos inimigos são realmente as nossas desavenças em relação às leis divinas. As leis divinas nos ensinam sobre o amor, sobre a caridade, sobre o perdão, sobre o servir e tantas outras coisas mais. E os nossos inimigos internos vêm com orgulho exacerbado, com aquele egoísmo, pensando em nós mesmos acima de tudo, com a inveja. Muitas vezes a gente não quer reconhecer
essa inveja que sentimos de situações que vão de encontro aos outros, ou então do que o outro tem ou é. Ai, eu queria ter aquele corpo, eu queria ter aquele cabelo, eu queria ter aquela condição financeira, eu queria ter aquele carro, aquela casa, eu queria ter aquele marido, aquela esposa. Complicado, né? Então, muitos dos nossos inimigos estão dentro de nós. Mas o capítulo 12 veio trazer para a gente o falar do amor de uma forma diferenciada, né? Lembrando que o capítulo 11 diz exatamente amar ao próximo como a si mesmo. Então, olha como Kardec colocou as coisas para que fossem entrosadas uma nas outras e nos trouxesse a reflexão de uma forma mais fácil até, né? E a gente pode começar pensando assim, refletindo assim, olha, quem não se ama não sabe amar os outros. Será que nós estamos realmente sabendo nos amar? Estamos cuidando do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito, daqueles que estão mais próximos de nós, de uma forma pelo menos afetiva? O cuidar de nós é uma responsabilidade muito grande, porque senão não vale a pena a gente reencarnar. Se não for para cuidar da gente de uma forma que a gente se leve no caminho da perfeição, lógico, aquela perfeição que nós sabemos, né? Que não é a perfeição de Deus, mas é uma perfeição diferenciada que todos nós vamos alcançar e que estamos buscando quando reencarnamos. Porque a gente tem que mexer na nossa luz interna, a gente tem que buscar esse Deus interior que está no interior mesmo de todos nós, no nosso coração, no centro da nossa alma. E como que nós começamos a buscar esse Deus interno? Como que nós começamos a nos lapidar para a melhoria espiritual e o nosso progresso? Vivenciando o que Jesus ensinou para a gente, deixou anotado através dos Espíritos e de Kardec, organizado no Evangelho, e tentando devagarinho a gente ir se melhorando, fazendo um pouquinho mais do que esperam de nós. Quando nos dão uma tarefa, quando temos uma tarefa perante a nossa vida, a nossa existência, nós negociamos antes de encarnar muita coisa. Aí a gente se propõe a fazer tal ou tal coisa. Aí o Evangelho diz, olha, te pediram para fazer isso? Faz mais. Nós temos a responsabilidade de fazer algumas coisas, algumas tarefas perante a vida e perante nós mesmos. Vamos um pouquinho mais e fazer um pouco melhor. Quando fazemos mais do que esperam de nós, nós estamos entrando na abnegação. Isso é abnegação, é fazer melhor e mais do que esperam da gente. Estamos fazendo? Estamos nos amando para saber amar o outro, para saber dar um pouco mais ao outro? Senão não adianta, viu? Se a gente não se cuida, não tem como dar o melhor para quem está perto de nós. Olha só, os relacionamentos promissores começam com um simples gostar. Legal, né? Começa com amizade e tal, tudo. Ou então só gostar, simpatizar e depois vai se transformando em algo mais. A partir desse ponto, temos duas opções. Esse gostar. O relacionamento floresce e nasce um belo amor ou vai definhando até que desapareça totalmente. Como é que está o seu relacionamento aí? Está aumentando o sentimento de amor? Está florescendo? Está colocando água na plantinha aí para que venha flores? Aí é tão legal quando a gente cuida de uma plantinha e a gente começa a ver os brotinhos que vão florescer. Tem que ser assim os relacionamentos. De pai para filhos, de mãe para filhos, de irmãos, de cunhados, de marido, de mulher, de amigos. Não dá para a gente ficar muito tempo só com a gente. Vocês vão dizer assim, Celina, olha como é que está a situação aí atual do planeta. Tá, eu vou dizer para vocês que lógico que nós sabemos muito como está. Mas olha só a oportunidade do Leal, nos dando o encontro, nos dando o falar através da energia, através do coração, nós todos juntos aqui nessa noite de sábado, muito próximos.
com a espiritualidade segurando na nossa mão e fazendo um círculo tão grande que nós temos a certeza de que estamos muito próximos. Vocês não estão sentindo isso? Eu estou sentindo. Nós estamos muito próximos um do outro. A máquina, a internet, a tecnologia está sendo um instrumento abençoado para que a gente esteja junto, independente do isolamento. Independente ainda da necessidade de estarmos um pouquinho longe fisicamente. Mas o coração está muito próximo, as almas estão muito unidas. Nunca se fez tanta oração, tantas preces pelo planeta inteiro. Nunca se pensou tanto na saúde do outro, na saúde do planeta, como agora. Isso é uma bênção. Isso é começar a treinar o amor dentro de nós e começar a mexer um pouquinho mais fundo nesse Cristo interior, lapidando o nosso ser, lapidando a nossa consciência, o nosso espírito, para nos tornarmos mais rápidos, seres humanos mais felizes e melhores. Olha só a oportunidade que estamos tendo de nos amar, de cuidar da gente e do outro. Amar é resistir também, diz a pesquisa aqui, ao ciúme, ao egoísmo. Aquele ciúme normal que a gente tem mesmo, às vezes ainda um pouco, né, do filho, do marido, da esposa, do amigo, é uma coisa. Mas exagerar a ponto de egoísmo nos prejudica, né? Aí a gente vai estar longe realmente do amar o próximo e amar aquele que não nos ama. Se a gente está com o intuito de ver como é que a gente faz para amar aquele que não nos ama, temos que ter cuidado. Porque às vezes o exagero do egocentrismo e do ciúme afasta em vez de juntar, em vez de unir. Porque você se desvaloriza muito. A gente pensa que a gente está se valorizando sendo egoísta demais, sendo ciumento demais. É o contrário. Tá? É que nem lembrar dos ensinamentos de Chico Xavier, quando falou assim, olha, aquele que agride, ele se machuca mais do que aquele que foi agredido. O sofrimento dele é muito maior, mais doloroso do que aquele que sofreu a agressão, aquela desavença no sentido de ser desvalorizado, de ser humilhado. Aquele que faz é o mais doente. Então vamos ver o que a gente está fazendo. Será que a gente está humilhando muitos outros? Será que a gente está machucando? Será que as nossas palavras não estão sendo legal? Será que a gente está querendo que as pessoas se afastem da gente em vez de se unir? De se aproximar? Será que nós estamos arrumando, entre aspas, inimigos para o futuro, em vez de fazer com que aqueles que já não são tão simpáticos a nós possam começar a nos ver de uma forma diferente, com outro olhar? Importante isso, tá? Porque nós temos que lembrar também que daqui a algum tempo, quando estivermos nos planetas melhores, não teremos mais ninguém que não seja amigo, que não se ame. Olha que legal! Nós vamos amar aqueles que hoje a gente não simpatiza. E aqueles que nós temos que, agora, dar o direito a não gostarem tanto de nós, ninguém é obrigado a gostar. Mas nos planetas mais evoluídos, nós já vamos ter vencido essa fase de antipatia, de não amor, de raiva, de mágoa, de ressentimento, né? Lembrando que na vida espiritual, nessa parte intermediária, antes das nossas próximas encarnações e nas outras que já tivemos, nós vemos a simplicidade, né? Nós não temos aquele exagero que nós temos na matéria ainda. Por quê? Porque a matéria nos dá medo da perda. Então a gente se apega mais ainda naquilo que a gente não devia se apegar, que é o ser humano, que é o outro, que é as coisas materiais, que é o dinheiro, que é as coisas realmente que nos servem para que a gente viva melhor como ser humano encarnado. E precisamos sim lutar para termos coisas boas e melhores, mas não dar às coisas materiais maior valor do que as espirituais, porque somos espíritos em experiência material. A nossa verdadeira vida é a espiritual. Vamos lembrar disso para que a gente consiga dilatar o nosso sentimento do bem, do amor. Aquele negócio de pagar o bem, o mal com o bem, está escrito no Evangelho aí, no início do capítulo, de amar os inimigos. Né? Porque a gente aprende nos estudos antigos que a interpretação das palavras não é a mesma de agora.
Mesmo porque a nossa mente também já está mais dilatada, o nosso aprendizado já está mais delicado, já está mais fino, nós já conseguimos entender um pouco mais do que nós entendíamos a um período anterior, né? Então, lógico que o Evangelho, antigamente se falava do olho por olho, dente por dente. Hoje não é mais assim, não é? A gente tem que deixar passar, a gente tem que saber enxergar o outro na sua infantilidade espiritual, como nós ainda somos também. Nós queremos que aqueles que não gostam da gente enxerguem o nosso lado melhor. Só que a gente muitas vezes não enxerga o lado melhor do outro. Aquele que está errando muito, que está machucando, que está destratando o outro, de repente ainda está mais na infantilidade do que nós. Então a gente precisa entender, porque Jesus via o outro não naquele seu momento presente de erro ou até de maldade, né? Tanto que ele perdoou tudo e a todos e nos ensinou a lei do amor vivenciando. Ele via como um futuro ser do bem e da vitória no amor e nas coisas boas, nas virtudes, não é? Nós não somos o nosso erro, assim como o outro não é o erro que ele está cometendo no momento para nós ou para tantas outras pessoas, não é, que estão nesse planeta. Então vamos colocar a nossa perspectiva, a nossa visão no bem nosso e do outro. Sabemos amar de uma forma diferenciada, porque amar os inimigos, como nós estávamos dizendo, não é sentir por aquele que traiu nossa confiança, que por enquanto ainda está bem distante de nós, das nossas afinidades, não é tratar da mesma forma que nós tratamos um amigo ou aquela pessoa que tem toda afinidade com a gente, que nós somos gratos, se bem que temos que ser gratos a todos, né? E a todos, a tudo, mesmo aquelas coisas que não são tão boas na nossa visão, porque a nossa visão ainda está míope. Lembra que a gente sempre fala, ó, nossa visão está míope perante a encarnação. Quando nós deixarmos o corpo de carne, ela se amplia. Então, amar o inimigo é tratar bem, é não se opor a quando ele vier estender as mãos, é nós termos a iniciativa de dizer, ó, vamos deixar tudo bem, vamos parar com essa briga, vamos parar com essas desavenças, vamos tentar nos entendermos, vamos tentar sermos um pouquinho menos inimigos, um pouquinho menos de mal um com o outro, não é? Então, se ele disser, não, eu não quero, Celina, eu não quero fazer as pazes com você, não quero ser sua amiga, nós temos que entender, nós temos que ser espíritas nesse momento e dizer, não, vamos respeitar o livre-arbítrio, vamos respeitar que ele ainda está magoado demais, ainda está colocando isso, porque a mágoa, o ressentimento é um peso muito grande nas nossas costas, não é? Quando nós começamos a esvaziar as mochilas, a gente fica mais liberto, a gente fica mais leve, a gente fica mais feliz. Então, se o outro ainda está naquele momento de não querer estender a mão e fazer as pazes, vamos respeitar, porque a fruta não amadurece antes do tempo. Então, que a gente dê o nosso melhor, que a gente faça o nosso melhor, mas respeite se o outro não quer. Tudo bem? Vocês estão entendendo? Olha só, nessa pesquisa que eu fiz, tem uma parte que fala assim, ó. Apaixone-se por alguém que volte para conversar com você depois da briga. Só que a gente também tem que ser essa pessoa, tá? Brigou, tal, tudo, não fica muito tempo. Gente, vem aqui comigo. Se você dispersou um pouquinho, vem aqui comigo. Não fica muito tempo na mágoa, na raiva, na briga. Dá um jeito de sair dessa psicosfera, dessa energia, porque a gente traz pra gente, vocês sabem muito bem, aquilo que nós emanamos. Estamos numa vibração de tristeza, de raiva, vai estar ligado na gente espíritos encarnados e desencarnados na mesma energia. Tem hora que nós temos que nos enclausurar um pouquinho, viver o nosso luto, viver a nossa tristeza, viver alguma coisa que fizeram com a gente que não foi legal? Tá, sabemos, né? Somos seres humanos ainda imperfeitos, então vivemos nisso. Agora a gente não viu Jesus triste, enraivecido. Pouquíssimas vezes vimos Chico Xavier triste, nunca enraivecido. Então, quer dizer, os espíritos mais evoluídos não perdem tempo da sua existência
vibrando ou deixando se alimentar de coisas que não são boas, que não seja amor, que não seja caridade, que não seja perdão, que não seja entendimento do outro. Então, se você está com o coração triste já há muito tempo, muda essa energia, muda o foco. Vai fazer alguma coisa legal, vai falar com alguém que você goste, chama aí as palestras do Leal Antiga, vai para a mídia que dê ânimo para a gente, que mexa com a nossa autoestima, mas sai dessa energia. Porque senão a gente vai ficando cada vez mais profundamente emaranhado nessas teias das desavenças e do negativismo. Daqui a pouco a gente vai estar enfileirando mais ainda, engrossando a fila dos depressivos no planeta. Tudo bem? Vamos cuidar da nossa situação material e espiritual antes de adoecermos mais do que a gente já tem ficado doente. Tudo bem? Olha, então volte a conversar com aquele que você brigou, ou então que a pessoa volte, que isso aí ele está dizendo para a gente se apaixonar, para a gente amar mais as pessoas que não ficam no negativismo, né? Caminhe junto com alguém que queira ser seu companheiro também. Aí entra também, se eu não me engano, está nesse capítulo 12. Se pedem para você caminhar 1000 passos, caminhe 2000. Porque nessa caminhada você vai se tornar amigo. Você vai conhecer mais a pessoa. E todos nós, como somos filhos de Deus, como temos a partícula divina interior, todos nós temos alguma coisa boa para ser e para dar para o outro. Não vamos acreditar no mal, não vamos acreditar nos corações endurecidos, porque as nossas atitudes de amor, de carinho, de mudança para o bem, mexe com o coração do outro que está duro em relação a nós. Tudo bem? Olha, onde o amor impera, não há desejo de poder. E onde o poder predomina, há falta de amor. Um é a sombra do outro. Carl Jung. Poder é alguma coisa que está muito ligado ao egoísmo. Isso não quer dizer que a gente não tenha que ter um certo domínio, por exemplo, sobre os nossos filhos, que precisam de limites, e que está sobre a nossa responsabilidade educá-los e devolver um espírito melhor do que veio para a gente, para Deus. Isso não quer dizer que não tenha hora que a gente tenha que cumprir o nosso papel de liderança, mas sem pisar no outro, sem querer ter aquele poder de mandar, porque nós estamos vendo aí no planeta, não só no Brasil, mas no mundo, como o poder está destruindo nações, está destruindo seres humanos, né? O poder de usarem errado os seus talentos, os seus dons. Eu não gosto muito de usar essa palavra dons, porque tudo são conquistas nossas e os talentos são emprestados que Deus nos dá para dizer, olha, nessa encarnação você vai muito inteligente, eu estou deixando você usar a sua inteligência ao máximo, mas usa para o bem, usa para ajudar o outro, né? E muitos nós já estamos vendo, e de repente até muitas vezes até nós usamos a nossa capacidade intelectual para atitudes não tão certas, não tão equilibradas, que nós já sabemos como é que tem que fazer. Nós já sabemos como quando nos desvencilhamos muito do caminho do equilíbrio. Aí vem outras situações nos mostrar, olha, a gente tem que te puxar. Deus é tão misericordioso, os nossos mentores cuidam tanto de nós, que quando a gente começa a sair do equilíbrio, eles dão situações que nos obrigam e quase nos forçam a voltar para esse equilíbrio. Então, poder tem que saber ser usado para o bem, para o auxílio do outro, para servirmos, como Jesus sempre falava, olha, nós temos que usar mais a oportunidade de servir ao outro. Esquecer um pouquinho da gente, cuidar de nós, sim, mas tem hora que a gente precisa esquecer um pouquinho para que o outro seja lembrado. E nós também sabemos que o que damos para o mundo volta para a gente. Então a gente não precisa se preocupar em demasiado em querer preencher todos os nossos espaços de necessidade. Muitas vezes você tirando do seu bolso, tirando do seu supérfluo, tirando do seu tempo para dar para o outro, você vai ver que você vai ampliando o seu rol de amizade e você vai enriquecendo a sua condição de espírito encarnado.
entendeu? Então, se nós estamos com o propósito de buscar alargar o nosso rol de amizade, lembrando também, gente, que o que nós fazemos, atitudes boas na nossa existência, vai conquistando amizade também no plano espiritual. E olha que bom a gente, né, voltar para casa e de repente encontrar tantos amigos lá que nós conquistamos por conta do nosso trabalho, das nossas atitudes aqui nessa existência e que de repente nem eram ligados a nós ou não simpatizavam com a gente. Aí chega lá, eles vão vir nos abraçar, vão vir nos receber e vão dizer: nossa, que legal, a partir de agora nós já podemos dar as mãos e trabalharmos juntos, sermos amigos e ajudarmos mais pessoas ainda. Agora, já pensou a gente voltar para a pátria espiritual sem ter conquistado ninguém, nem do outro lado, sem ter feito nada, chegarmos de mãos vazias, ou então dizermos assim: nossa, estamos vendo agora que perdemos a encarnação, que perdemos a oportunidade? Nós vamos ficar muito bravos com a gente mesmo. Então a gente já está tendo essas oportunidades desses encontros, que é justamente para a gente se lembrar, para eu me lembrar, para você se lembrar, se a gente não está ficando com mão vazia aí. Nós temos que colocar nas nossas mãos amor, trabalho, servir, perdoar, entender o outro. E aqui, nessa parte do bate-papo nosso, a gente pergunta assim: qual é a diferença de gostar e de amar? Eu acredito que a maioria de vocês já sabe, mas deixa aí, entre parênteses, essa pergunta aí, que no final a gente vai responder, se algum de vocês não está lembrando qual é a diferença entre gostar e amar. O amor é de essência divina, lembrando disso também. Desde o mais elevado até o mais humilde, todos vós possuís no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Isso daí está no Evangelho, nós já falamos. Então, isso está querendo dizer que não tem ninguém completamente sem sentimento. Pode estar ainda em desenvolvimento. Talvez muitos ainda estejam em inícios de encarnação, ou então muito tempo ainda com o instinto aflorado, que ainda não começou a vivenciar essa parte maior do sentimento, mas todos vão. E nós temos que ajudar, dar esse empurrãozinho a, de repente, muitos que estão presos ainda mais no instinto do que no sentimento. Não façais aos outros, diz o Evangelho, aquilo que não quereis que os outros vos façam, mas fazei pelo contrário todo o bem que puderdes. Olha que legal quando o mundo se preocupar um com o outro, quando se colocar no lugar do outro, quando nós fizermos para o outro e o outro fizer para a gente só aquilo que gostaria de fazer também, de receber. Já pensou? O mundo vai ser outro. O planeta não vai querer mais saber de doenças, não vai querer mais saber de vírus, não vai querer mais saber de contaminações, porque o amor vai imperar. Não vai ter mais desavenças, não vai ter mais aquele que a gente diz assim: ah, não, aquele ali não quero nem me aproximar. Eu vou começar a atuar com o outro, que a gente já devia estar, era calejado de fazer isso e saber, né? Da forma que eu quero que cuide de mim, que trate de mim. Será que nós estamos fazendo isso sabendo que tem que ser assim? Olha como a gente precisa realmente dessas oportunidades que a Maria nos dá, né? De conversarmos, de reciclarmos conhecimento, porque a gente sabe, a lei divina está na nossa consciência, mas a gente esquece, a gente não faz aquilo que a gente já devia estar cansado de saber e fazer, e já podíamos estar em outro patamar também de evolução. Mas nós vamos chegar lá, como a gente sempre diz, né? Olha, não acrediteis no endurecimento do coração, como a gente falou, que mesmo de mau grado cede ao verdadeiro amor. Então, muita paciência. Está muito tempo aí dentro de casa, convivendo direto com as pessoas que de repente a gente convivia menos. Estamos tendo a oportunidade de acertar, né, as nossas energias, as nossas atitudes, as nossas palavras com quem de repente foram desavenças grandes em outras vidas e hoje estão como nossos filhos, nossos pais, nosso marido, nossa esposa. Olha a oportunidade, a gente não tem mais tempo a perder. Não tá fácil, eu sei que não é fácil. A gente ficar muito tempo em casa convivendo, se a gente não estava mais nem acostumado, a gente não estava mais nem conhecendo bem
os nossos parentes, os nossos amigos que vivem com a gente, não é? Então, uma oportunidade de dizer, não, olha, eu vou dar o meu melhor, eu vou fortalecer a minha paciência, o meu carinho, para que a gente conquiste aqueles... Teve gente que já... Porque a gente faz bastante atendimento também, né? Durante os períodos aí que a gente não está fazendo palestra, não está lá na rádio, na TV Mundo Maior, na Rádio Boa Nova, que inclusive eu deixo aí o convite para que vocês entrem lá também com a gente. E muitos dizem, olha, não, olha, acabou esse enclausuramento, eu vou me separar. O outro diz, não estou aguentando meu filho, não estou aguentando minha mãe, não estou aguentando a avó. Gente do céu, não, eu sei que não é fácil, mas vamos fazer um esforço sobre-humano, vamos caminhar mais 1000 passos aí, tá? Para que a gente possa fortalecer as nossas virtudes. A gente precisa mexer nas nossas virtudes. Amar no sentido profundo do termo é ser leal. Olha que legal aí. Olha aí o leal nesse nosso encontro de hoje. É ser leal, consciencioso, para fazer aos outros exatamente aquilo que a gente deseja pra gente. Então, começar a amar o inimigo é realmente pensar que o outro não é aquele erro, como a gente já falou. Né? É fazer para o outro, mesmo que seja de início um pouquinho forçado. Mesmo, aí a gente já lembra de Joana de Ângeles, né? Ah, mas eu vou tratar... Ela fala pra gente tratar bem aqueles que nos querem mal, que nos tratam mal. Aí a gente fala, nossa, eu vou ser bobo? Aí a gente já pensa, Jesus foi bobo? Tratou bem todo mundo? Não, né? E tá aí há mais de 2000 anos esperando que a gente faça um pouquinho do que ele fez, né? Então, na verdade, até me perdi um pouquinho. A gente buscar o melhor de nós para dar para o outro, para a gente receber também, né? Não que a gente vai fazer esperando receber, não vale, não pode ser assim. A gente tem que fazer de graça. Mas dar o melhor de nós para o outro, para que a gente possa realmente se sentir melhor e evoluir. Essas oportunidades de reencontro, de mexer com o coração do outro, mexe primeiro com o nosso, né? Buscar em torno de si a razão íntima de todas as dores que acabrunham o próximo para dar-lhes alívio. Olha, uma palavra nossa, um olhar, mesmo assim, que agora a gente, né, se olha e chama lá pelo WhatsApp, faz live, conversa com seus amigos que você não vê faz tempo, porque o olhar fala muito mais do que palavras. Os gestos falam mais do que as palavras. Não é? Então, entender que o outro que está precisando, que de repente está sendo um pouco áspero com você ou com as pessoas que estão à volta dele, é porque ele está precisando muito mais de amor e de carinho do que a gente. Aquela frase maravilhosa: me ame quando eu menos merecer, porque é quando eu mais preciso. Nos nossos momentos de fragilidade, de erro, de dor, de desequilíbrio, é a hora que a gente precisa de mais entendimento. Lógico que não é fácil, mas é assim que a gente vai conquistando aqueles que não gostam de nós. É tendo paciência com aquele que nos trata mal. Ai, complicado, difícil. Mas ninguém disse que era fácil. Jesus nenhuma hora disse pra gente que ia ser tudo muito fácil. Quando ele fala da porta estreita, é justamente nas horas que a gente tem que testar e provar até onde vai a nossa força, até onde vai a nossa condição de amar. Essa porta estreita é naqueles momentos das nossas lutas, muito mais conosco mesmos. É naqueles momentos da dificuldade e testar nossa fé. A gente sabe que não está sozinho. A gente sabe que Deus não nos abandona, que Jesus não nos abandona. A gente sabe que os nossos mentores não nos abandonam. Eles, toda vez que nós encarnamos, nós temos um fiador nosso, que é um espírito muito amigo, um espírito mais evoluído que nós, que fala assim, não, olha, eu aposto, eu vou lá junto com você, eu aposto que você vai vencer, dessa vez você consegue, eu sou seu fiador, eu assino aí embaixo perante a bênção dessa encarnação aí, que tem tantos na fila, e nós estamos encarnados para vencer. Então, olha como a gente não está sozinho, não é? Então, nessa porta estreita, a gente tem que lembrar disso, que é justamente na hora das nossas provações, de pagar as nossas expiações, que são as dívidas passadas e que não tem jeito, temos que acertar perante a lei divina.
Gente, nós temos que pedir muita força para que a gente não acarrete mais dívidas, para que a gente volte logo para o prumo quando a gente vê que a gente está errando. Nós já temos condições de fazer isso. Nós já estudamos muito o Evangelho. Se tem alguém que está aqui com a gente, que de repente está começando a estudar o Evangelho, que bom! Mas também já não pode alegar a ignorância, nenhum de nós. Nós não podemos dizer que a gente não sabe, que a gente não pode fazer melhor, porque nós temos a responsabilidade de já ter o conhecimento. Pouquinho, mas temos, né? Falta muito. Quanto mais a gente sabe, a gente vê que sabe pouco. Mas a gente já está no caminho. E não adianta a gente dizer assim, olha, eu vou parar de estudar, eu vou parar de buscar conhecimento, porque eu não quero aumentar minha responsabilidade e sofrer. Errado isso. Não podemos fazer, porque aí dobra a nossa responsabilidade. Tudo bem? Então, dar alívio àquele que sofre através de uma palavra, de um alô, agora que a gente está distante, e brevemente apertando uma mão, dando um abraço, a gente vai também, sabe, aliviando o peso das nossas costas e dos nossos ombros. Grande pensamento de renovação pelo Espiritismo, tão bem exposto no Livro dos Espíritos. Olha só, tu produzirás o grande milagre do século futuro, o da reunião de todos os interesses materiais e espirituais dos homens. Pela aplicação desta máxima bem compreendida, amai muito para serdes amados. Nós ainda estamos na matéria. Como nós falamos, precisamos cuidar de nós, acertar as coisas, né? Evitar as desavenças, procurar a aproximação daqueles que não nos são muito simpáticos, fazer a nossa parte, mas respeitar o livre-arbítrio. Mas na hora que a gente conseguir juntar esses interesses materiais e espirituais, nós vamos evoluir muito rápido. Nós vamos ampliar nossa visão, nós vamos começar a fazer diferente o que nós estamos fazendo ainda hoje, né? Porque aí é amar muito para ser amado. É saber que nós temos que estar em equilíbrio entre o material e o espiritual, que temos que buscar conhecimento para auxiliar o outro e a nós mesmos, que temos que estudar, que temos que trabalhar muito, sem esperar nada em troca. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Acho que isso daí já dá pra gente pelo menos tentar e acho que a gente já consegue um pouquinho, não é? Não ficar pensando naquilo que a pessoa fez de ruim pra gente, porque a gente também fez já muita coisa. E de repente está até fazendo e não está percebendo. Então a gente precisa do amor do outro. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causam. Isso está aí no Evangelho. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. E aí eu volto àquela pergunta. Qual a diferença de gostar e de amar? Depois vocês deixam escrito aí para mim, que quando eu for ver palestra e puxar as mensagens, eu vou ver quem foi que acertou, tá? Vou dar os parabéns aí para quem acertou. Lembrando de Buda. Vamos lembrar de Buda, que vocês sabem, eu sei que vocês sabem. Quando gostamos de uma flor, arrancamos e levamos para casa. Mas quando amamos uma flor, cuidamos dela e a deixamos no jardim. Buda. Olha só que legal. Quando a gente cuida, quando a gente ampara, quando a gente põe a aguinha lá para ela sobreviver, como a gente tem que fazer isso, como nós falamos, nos nossos relacionamentos, nas nossas amizades, no nosso dia a dia, a gente prova que a gente já está amando um pouquinho mais. Agora, quando a gente puxa pra gente, quando a gente arranca e entra de novo no egóico, naquele sentimento, não, é só meu, é só pra mim, a gente está longe do amar. A gente está só gostando. A gente não está fazendo aquilo que está escrito no Evangelho. Então, depois eu vou ver se vocês acertaram. Olha só que legal, gente, para a gente encerrar antes da nossa prece. Eu separei também um pedaço aqui de um texto, e que está naquela música Monte Castelo, do Renato Russo, que fala assim, ó, é um pedacinho só, tá? Porque aí é de Camões, o que está incluído um pedaço da poesia nessa música Monte Castelo. Amor
é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente e é uma dor que desatina sem doer. Olha só, hein? É um não querer mais que bem querer. É solitário andar por entre a gente, é nunca contentar-se de contente. É cuidar que se ganha sem perder, em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário assim é o mesmo amor? Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário assim a si é o mesmo amor? Gente, não adianta, né? A gente vai ter que aprender de qualquer jeito a amar, a vivenciar o amor, a amar o outro, porque senão a gente fica estacionado no planeta de provas e expiações. Então eu desejo que você ame um pouco mais, que você faça diferente, que nós possamos ter força suficiente para fazer diferente o que a gente fez até agora, até hoje, até nesse momento que estamos tendo essa oportunidade bendita de reflexão juntos. Eu desejo que a gente não tenha inimigos, nem quem nos queira mal, porque se nós começamos a querer bem ao outro, a energia vai mudar. Nós vamos puxar para a gente aqueles que amam, aqueles que transmitem vibrações iguais às nossas. Não vamos nunca esquecer isso. E agora eu vou pedir de novo, se você não pegou a sua água ou sua garrafinha, o seu copo, que você coloque aí pertinho de você, e vou convidando para que nós juntos novamente nos recolhemos e que unamos o nosso coração em muito amor. Eleva o seu pensamento, respira, sente os amigos espirituais dentro do seu lar. Sente Jesus adentrando junto com Maria Santíssima ao seu lar, visitando cada cômodo, cada cantinho, cada pessoa que está dentro da sua casa nesse instante, abençoando, colocando as mãos sobre alguma coisa que não esteja bem no seu corpo, algum órgão, alguma dor que você esteja sentindo. Jesus, nesse instante, junto com Maria Santíssima e os mentores espirituais que te envolvem, estão trazendo a cura, o remédio necessário para que seja sarada essa dor e essa doença, tanto do corpo como do espírito. E Jesus vai caminhando, envolvendo todos os lares que estão em volta de nós, todas as famílias, aquelas que estão em desespero, aquelas que estão tristes ou em desavença. Eles levam amor e luz. E saem nas ruas, saem pelo jardim e abençoam também os moradores de rua, aqueles que se encontram perdidos, caminhando, sem rumo, sem esperança. Jesus e Maria chegam nos lares de todos os nossos familiares, de todos os nossos parentes e também iluminam. Eles andam, passeiam, curam e vão aos hospitais fortalecer aqueles médicos, aqueles enfermeiros, fortalecer todos os doentes para que sarem, para que vençam. E aqueles que estão voltando para casa também recebem
a luz e a bênção e são recebidos no plano espiritual com flores, com bênçãos. Jesus e Maria visitam todos os hospitais, todos os leitos de dores, todas as casas de abrigo de idosos, de crianças órfãos, de jovens, as casas que cuidam dos dependentes químicos, visitam todos os dirigentes de nações para que possam fazer melhor, para que possam trazer a vitória. Jesus e Maria envolve e abençoa com luz de amor e força todo o nosso planeta nesse instante. O nosso planeta é luz, é saúde, é amor, porque a nossa vibração de amor nesse instante tem muito poder de transformação em cura. E eles agora se direcionam à nossa água e trazem o remédio necessário. E durante o sono físico de todos nós, continua esse tratamento que já se dá agora e há algum tempo. Depois nós vamos beber essa água com a certeza de que tem o remédio necessário para cada um de nós, para as nossas necessidades, para as nossas doenças, para as nossas dores. E nós vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, a esse Jesus amado, a nossa mãezinha Maria, que sempre, sempre intercede por nós. Vamos agradecendo essa oportunidade, nesse encontro, de estarmos juntos em energia. Vamos agradecendo a toda a equipe de trabalho, material e espiritual, do Lar Espírita Amor e Luz. Vamos agradecendo aos presidentes, dirigentes, trabalhadores, encarnados e desencarnados, que sejam todos muito fortalecidos e iluminados para continuarem nesse trabalho de socorro aos corações. E de nossa parte, agradecidos que estamos a todos vocês, nós pedimos licença para encerrarmos de nossa parte o encontro, a palestra e o tratamento desta noite. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Gente querida, um beijo imenso, toda a minha gratidão, todo o meu carinho para cada um de vocês que estiveram comigo essa noite. Que nós possamos ter muitos outros encontros com esse tratamento espiritual maravilhoso que tenho certeza todos nós sentimos e recebemos e vamos continuar, como diz a espiritualidade. Até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus, tenham uma noite de paz, de refazimento e de luz. Até mais.